Olá, estudantes! Bem-vindos para mais uma aula. Isso mesmo, estamos aí já na aula 8, quase concluindo a unidade 1. Lembrando que temos 3 unidades, certo? Essa aula vai até a aula 15, por aí. Então, queridos, já estamos quase chegando lá. Então, firme nos estudos. Então, hoje nesta aula, vamos dar continuidade aos estudos sobre a arte no período pré-histórico, né? Então, nós vamos abordar aí vários períodos da história da arte. Estamos ainda no início lá, aprofundando sobre a arte no período pré-histórico. Então, vamos dar início à aula 8.1, Artes Pré-Histórica, ou seja, arte rupestre, parte 2. Então, vamos falar de um período aí da arte histórica brasileira, pré-histórica brasileira. Isso mesmo, o naturalismo e o geometrismo, né? Vamos falar aí desses dois tipos de representação aí na arte rupestre. Seguindo aqui, vamos já visualizar algumas imagens. Você conhece algum sítio arqueológico? E qual a sua importância? Então, estudante, o que é um sítio arqueológico? É um local onde há registro que houve pessoas ali de um período, né, bem distante vivendo. Então, vamos encontrar vasos, panelas, ferramentas naquele local, principalmente próximo de rios, de cachoeiras, né? Então, nós temos aqui alguns desenhos, né, rupestre de animais, representação de animais. E nós não podemos deixar de falar do Parque Nacional da Serra da Capivara. Foi fundado em 1979 com o propósito de proteger os registros rupestres encontrados na região. Isso mesmo, aqui, ó, essa pedra, com esse buraco aí, é nessa região, aí próximo a essa região. Então, é um parque de proteção, né? De proteção, então, dos registros rupestres. Quando eu já estive lá nesse estado, porém não deu para ir visitar o parque, mas quando eu tiver a oportunidade, irei sim apreciar aí esses registros. Então, o sítio arqueológico refere-se a um local onde há vários vestígios de atividades humanas, certo? E são importantes por quê? Porque permite, então, a compreensão da nossa própria existência no mundo, não é verdade? Nós estamos aqui porque esses povos foram criativos, inteligentes, sobreviveram a períodos aí tão difíceis, né? Períodos tão desafiadores, no qual eles tiveram que curar doenças, por exemplo, identificar, né, tipos de plantas, o que poderia comer, o que não poderia comer. Então, eles catalogaram, descobriram muita coisa na natureza que permitiu que as pessoas, né, pudessem sobreviver, e estamos aqui, né? Então, o homem primitivo era capaz de perceber a anatomia animal, ser observador da natureza, né? Olhar e entender o que faz parte do seu mundo e saber representá-lo de forma concreta. Então, muito interessante nesse sentido. Aqui nós podemos ver, né, essa caverna das mãos na Patagônia, um desenho aqui de mãos em negativo, né? Mãos em negativo. Deixa eu ver aqui o que está escrito. Isso mesmo. Então, podemos observar aí como essas pessoas, né, fizeram o registro aí das suas mãos aí nessa parede, deixando aí essa imagem maravilhosa. As mãos pintadas em positivo ou negativo têm mais de 10.000 anos. Os sítios arqueológicos brasileiros, estudantes, eles são protegidos por lei, isso mesmo. São cerca de 10.000 protegidos pela Lei 3.924 de 1961, e considerados bens do patrimônio da União, isso mesmo. É protegido, então, por lei federal. Os locais de vestígios de ocupação humana pré-histórica, né? Eu trouxe alguns para vocês aqui, depois vocês podem ler, ó. Em vários estados do Brasil tem aí vários sítios arqueológicos de proteção aí
desses registros, né, encontrados em pedras assim, ou em cavernas. A arte rupestre, então, foi produzida com certo planejamento. Havia, então, produção de pigmentos, vocês já sabem como eles produzem os pigmentos, com rochas, né, terra, óxido de ferro e misturas de mercúrio, enxofre com gordura, carvão, também pigmentação de folhas, enfim, de madeira, é possível extrair, então, os pigmentos. Confecção das ferramentas, mesmo de forma primitiva, eles conseguiam fazer pincel com osso, com rocha, pelos, penas de animais, né? É possível, então, desenhar, pintar com esses instrumentos aí. Produção, então, da pintura ou do petróglifo, que era alisar paredes internas de grutas com ferramentas e pigmentos. Isso mesmo. Então, eram as tecnologias, né? Rudimentar, mas eram tecnologias que eles utilizavam para fazer, então, os registros, desenhos. Aqui nós temos feito na pedra, né, do Ingá, sítio arqueológico de Ingá, na Paraíba. Então, nós podemos observar aqui que foi feito, então, esses desenhos aqui em relevo, né, na pedra. Olha como eles fizeram aí esses desenhos, esses povos antigos aí, lá na Paraíba. Vamos ver se eu trouxe mais imagem. Aqui, tipo uma escultura, né? Muiraquitãs, associada à cerâmica Conduri, no Baixo Amazonas, na ilha de Marajó. Então, nessa localidade aí, que vai ali além de Santarém, né? Tem muitos registros, né? Muitos materiais encontrados, vasos encontrados aí de povos primitivos. Então, ó, em Manaus, nas Guianas e nas ilhas do Caribe, esses locais aí, então, há vários materiais que foram encontrados. Aí eu trago uma curiosidade para vocês. Trago uma curiosidade, né, os vasos encontrados ali para várias funções. Nós vamos ver que esses materiais, esses vasos, tinham função como urnas, né, também para outras utilidades. Então, estudante, é importante entender, né, que a arte rupestre ela deixou aí, né, o registro de como esses povos viviam a sua concepção de vida. Até é possível perceber a adoração a Deus, né, também a forma de caçar, a forma de viver ali naquela localidade. Então, no Brasil, nós temos muitos registros. Nós sabemos que, né, no período da colonização, vieram, né, portugueses ou europeus, né, de vários, né, países estrangeiros, porém, quando chegaram aqui, eles pensavam que o país estariam... País não, na época ainda não era país, né? Que o continente estaria vazio. Aí se depararam com vários povos, né? Já haviam vários povos aqui. Então, esses povos que já estavam aqui em 1500, então os ancestrais deles viveram aí há milhões, né? Podemos dizer, há centenas de anos atrás, com certeza, né? Então, haviam várias etnias, vários grupos indígenas. Então, o continente brasileiro, né, aqui na América, já havia povos. Então, há registro desses povos de centenas de anos atrás, em que iniciou a colonização. Então, vamos dar uma olhada nesses vasos que eu trouxe para vocês aqui, nessas imagens de urnas, né? Então, período pré-cabralino, antes, né, da chegada de Cabral ao Brasil. Somente na ilha de Marajó, no Pará, foram encontrados vestígios de uma rica cultura que ocupou a região entre 400 e 1400 anos depois de Cristo. Viu, estudante? Então, né, povos que podemos dizer aí que num período bem antigo. Então, aqui nós temos uma urna funerária, marajoara.
Outros exemplos, estatueta marajoara, feita de cerâmica. Ela está no Museu Paraense. E aqui uma estatueta antropoforma, de cerâmica também, da cultura Tapajós, e urna antropoforma de cerâmica. Então, olha aí a forma que eles representavam. Eu falei vasos, né? Mas é urna, em forma de urna, estatueta, escultura, né? Então, nós podemos observar aí o trabalho feito por esses povos aí, bem, podemos dizer, né? Materiais riquíssimos aí, encontrados no Brasil. Então, vamos falar sobre o naturalismo e o geometrismo, que é cada uma dessas formas de representação, né? São duas faces da arte rupestre no Brasil. Aqui nós temos uma imagem, inscrições rupestres no sítio arqueológico de Pedra Furada, lá no Parque Nacional, no Piauí, São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, nós temos aqui representação feito na caverna, né, da Pedra Furada. Então, os pesquisadores, com base nos vestígios, né, arqueológicos, vestígios arqueológicos, mas são os arqueólogos que geralmente pesquisam esses sítios arqueológicos, né, de São Raimundo Nonato, classificaram que há duas formas de pinturas ou gravações, ou seja, obras com motivos naturalistas e obras com motivos geométricos, né, que são desenhos, né, geométricos, ou seja, linhas paralelas, grupos de pontos, círculos concêntricos, cruzes, espirais e triângulos. Eu trouxe algumas imagens, vocês vão observar então que há duas formas de representar, dois motivos, naturalista e geométrico, né? Eles faziam então, podemos ver aqui, ó, uma pintura rupestre com motivo geométrico, né? A figura aqui está em forma de linhas e traços, né? Deixa eu ver se eu tenho outra. Aqui a arte rupestre em baixo relevo, ou seja, a pedra foi cavada, né? Foi feito ali um baixo relevo. Em Rondônia, o sítio arqueológico lá em Mirante, no município de Presidente Médici, possui o grafismo rupestre bastante diversificado. Acredita-se que a área foi ocupada com um refúgio e trânsito dos povos tupi, que circulavam, né, por todo o Brasil. Então, aí, um desenho, né, de um corpo humano, poderíamos dizer, baixo relevo, na pedra. Então, eles representam figura completa ou apenas a cabeça, como podemos observar aqui, ó, há desenho só de cabeça, né? Com traços anatômicos, bem marcados na pedra, como podemos ver aqui, ó. Essa representação aqui, né? Parece um corpo, né, humano, não sei, como os olhos, a boca e os dentes em alguns casos. Gravidez, quando há uma figura humana menor gravada dentro do abdômen. Podemos encontrar imagens também com representação de gravidez. E vamos para uma outra curiosidade. Sítios arqueológicos na Amazônia, né? Deve ter muitos sítios, alguns talvez ainda vão ser encontrados. Então, nós temos Pedra Pintada, na Pacaraima, em Roraima, Parque Arqueológico do Solstício, no Amapá, Parque Estadual de Monte Alegre, no Pará, e Sítio Arqueológico Ratahana, aqui no Amazonas. Então, a arte rupestre nas paredes do paredão em Tocantins, aqui nós podemos observar aqui, ó, nesta imagem, aí vários desenhos de animais, lá de Tocantins. E vamos então, mais figuras aí, feitas em pedras, né, de baixo relevo, como podemos ver aqui essa imagem da pesquisadora, deixa eu ver se eu trouxe o nome da pesquisadora aqui, não, só da pessoa que tirou a imagem, não, tem a fonte aqui, ó, Rodrigues. Então, nós observamos aqui, ó, zooformo em novas tribos,
É uma forma aí de representar. Em relação às técnicas representativas da arte rupestre da Amazônia, nós observamos aí que distingue-se de incrementos da gravura sobre pintura. A tradição de gravuras apresenta predomínio de figuras antropoformas, né? Ou seja, representação de pessoas, de rostos humanos, mas de forma bem distorcida, assim podemos dizer, porque eles não dominavam ainda, né? Conseguiam fazer uma representação real de uma imagem humana. Aqui nós acho que já vimos essa figura. E aqui outras imagens feitas, petroglifos geométricos, também novas tribos. Aqui tá bem, não dá para observar bem, mas aqui parece um tipo de espiral. Aqui também novas, alguns traços aí, linhas, né? Podemos observar, que são feitos somente de, podemos dizer, de povos, né, antigos aí, que viveram aqui no continente, antes, então, da colonização. Estudante, os estudos sobre a arte rupestre na Amazônia brasileira já evidencia uma grande quantidade de sítios arqueológicos. Então, há muitos achados, né? Essa pesquisadora aqui, a Silva, também Erismar, né? Desde 2014, vem pesquisando aí nesses sítios arqueológicos, trazendo aí mais informação, né? Essa figura, por exemplo, ela traz detalhes de alguns motivos do sítio sítio Caverna das Damas. Na figura 11, o grafismo que deu origem ao nome do sítio. Então, nós observamos aí que há, né, imagens tipo dama, um jogo de dama, né? Assim, representando aí, por isso, Caverna das Damas, talvez seja nesse sentido. Então, figuras aí abstratas, que não podemos identificar direito como o que é, mas nós observamos que traços aí, desenhos e pinturas bem antigos mesmo, né? Feito aí nas cavernas. Seguindo aqui algumas outras imagens. Esse tipo de vestígio vem sendo predominante nas gravuras rupestres, localizadas ao ar livre, principalmente em trechos como cachoeiras, né, dos cursos d'água. Então, estudante, muitos, talvez, registros de pinturas foram apagadas, né, pelo tempo, pela intempérie, pelo sol, pelo calor ou pela umidade, né? Porém, muitas se preservaram. Por isso que a gente não vê de forma muito nítida, né? Porque com o tempo vai perdendo ali a pigmentação. Aqui uma gravura pintada localizada no Salão 1, antropoforma, pintada em preto, localizado na galeria que une os dois salões. Então está identificada aí por letra C, gravura rupestre, preto localizado na galeria que une os dois salões. Letra D, pintura. Letra D, essa daqui. Pintura localizada na entrada do salão. Entre elas, a representação de peixe. Então, os pesquisadores conseguiram identificar aí representação de peixe. São animais que faziam parte da alimentação aí, desses grupos sociais que viveram aí nesse período. Então, nós temos aqui, né, sobre a importância, né, do sítio arqueológico. Então, estudantes, que nós podemos ver que os sítios arqueológicos, né, como eu já falei para vocês, é de suma importância para identificação, não é verdade? Da forma de vida dessas pessoas. Nós sabemos que eles viveram num período muito rudimentar, que não havia muitos instrumentos, né? Porém, eles criaram, né, tanto para seu modo de vida, né, no período ali mais, ali após o Paleolítico, já começaram a desenvolver ali instrumentos, né, como panela, objetos ali para o seu dia a dia, ferramentas para caça, né? E
também na pintura, né, para o desenho rupestre. Eles faziam em pedras ou em cavernas, né, desenho ali representando seu modo de vida. Porém, nós sabemos que muitas coisas pode ter sido perdido com o tempo, mas as pinturas, né, as gravuras, por exemplo, em relevo, ficou aí, né, permaneceu, é o que traz informações como essas pessoas viviam nesse período. Então, por isso a importância de preservar os sítios arqueológicos, não é verdade? Para que continuem, né, os pesquisadores continuem buscando informações do modo de vida dessas pessoas. Então, vamos para a tela, vamos ver como o que eu trouxe aqui para vocês sobre os sítios arqueológicos. Então, eu perguntei, você conhece algum sítio arqueológico? Em alguns municípios vocês vão encontrar, sim, sítios arqueológicos que vocês podem visitar. Aqui em Porto Velho nós temos muitos achados, né? É claro que não de povos pré-históricos, mas há muitos achados dos povos indígenas, né? Como machados, ferramentas, panelas feitas de barro, que sempre houveram grupos indígenas morando aqui na Amazônia, né? Na Amazônia rondoniense também. Então, com a construção das ferrovias, encontraram muitos materiais, também com a construção de outras obras, né? Ao cavar o chão é possível encontrar materiais, utensílios aí dos povos, né? Então, estudante, os sítios arqueológicos brasileiros são protegidos, né, por lei, por exemplo, a Lei 3.924, de 1961, e considerados bens patrimoniais da União. Isso mesmo, são bens patrimoniais, assim como a lei, né, que protege arquiteturas, há patrimônios em cidades, né, principalmente do período colonial, que são preservadas. Também há uma lei aqui específica para os sítios arqueológicos, né? Isso mesmo, então, é importante para preservar ali aquele local onde há registros, né, dos povos que viveram anterior a nós. Então, segundo a sua importância científica, então há uma importância científica, ambiental, também esses locais servem como turismo, né, como aqui na Pedra Furada. Lá no Piauí, o parque, né, é um local de visitação. Então, também é uma preservação ambiental. Porém, podem ainda vir ser tombados, o que reforça as ações de preservação quanto à intervenção humana. Interessante que, fazendo pesquisa sobre a arte rupestre, um professor brasileiro, um professor renomado brasileiro, diz o seguinte, que há mais pesquisadores estrangeiros do que pesquisadores brasileiros desses sítios arqueológicos, principalmente esse do Parque Nacional lá no Piauí. É verdade, isso mesmo. Então, muitas vezes, né, nós não estamos dando muita importância a esses sítios arqueológicos, a esses patrimônios, né? Muitas vezes há vandalismo, destruição desses locais, as pessoas não preservam, mas não sabem a importância, né, que tem, principalmente a importância científica. Então, há mais pesquisadores estrangeiros aqui buscando informação, né, principalmente no que diz respeito à fauna, à flora, mas também nesses sítios arqueológicos, né? Então, as pessoas que estão de fora estão de olho aqui na nossa região e nós mesmos não damos atenção, né, aos recursos que nós temos aqui e principalmente não preservamos. Então, concluindo aqui a leitura, vamos para a tela. Então, também reforça, né, é preciso ações de preservação quanto à intervenção humana. Eles são considerados áreas de patrimônio, onde é possível obter uma larga quantidade de informações acerca de práticas, valores, estruturas das sociedades antigas. Muito bem, então essa seria a resposta sobre qual a importância, né, do sítio arqueológico. Nós sabemos que a importância está nesse sentido, de preservar, também
da importância científica, né, e ambiental. Preservar esses ambientes para que possamos ter aí para as próximas gerações, não é verdade? Então, estudante, o que nós estudamos nesta aula, né? Buscamos aí falar um pouquinho dos sítios arqueológicos, da arte rupestre brasileira, trouxemos aí alguns, né, locais, alguns sítios arqueológicos encontrados, principalmente no Pará, também aqui no Amazonas. Então, nós temos dois tipos de estilos, né, podemos dizer, o geométrico e o naturalista. O naturalista, quando há a representação ali da imagem, que pode ser uma imagem real do que da observação, né, de quem fez o desenho, e geometrismo, que são imagens de formas geométricas, e também desenhos feitos em relevos, em pedras, certo? Então, vocês observaram ali né, que há muitas criações, como também as urnas, né, encontradas ali em Santarém, no Pará. Então, estudantes, espero que vocês tenham compreendido aí um pouco mais sobre a arte rupestre, né? Não é só aquelas desenhos, aquelas criações feitas com povos lá há 30 mil anos atrás, né? Nós temos arte rupestres mais recente, por exemplo, anterior ao período da colonização aqui no Brasil, né? Diversas etnias, ou seja, povos indígenas que viviam aqui, já, né, desenhavam ou pintavam ou criavam instrumentos, né, como urnas, vasos, panelas, como eu disse, é encontrado aí em vários locais no Brasil. Então, estudantes, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a arte rupestre, certo? Então, vamos para nossas referências, vamos para a tela. Aqui são as nossas referências, vocês podem pesquisar, somente onde há, né, site. Eu tenho um site aqui da Edith Pereira, pesquisadora, e de Erismar de Souza. São pesquisadores aqui da região amazônica, ó, da penumbra à escuridão, a arte rupestre das cavernas de Rurópolis, Pará, Amazônia. Então, nesse site vocês podem pesquisar mais sobre o trabalho desses pesquisadores aí, né, que trazem aí, então, esses registros da arte rupestre brasileira, principalmente na região amazônica. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que estamos abordando aí a arte rupestre parte 2, certo? Falamos lá da arte no período paleolítico, neolítico e também da arte no período dos metais, né? O que eles produziam nesse período, certo? E nesta aula abordamos aí alguns registros encontrados aqui no Brasil, certo? Porém, você busque conhecer, busque saber se aí na sua região, na sua localidade, no seu município, né, tem aí um sítio arqueológico ou um museu que preserva, né, esses materiais encontrados aí dos povos mais antigos. Acredito que sim, nós vamos encontrar. Estou sabendo que lá em Cacoal tem um museu indígena, vou visitar, estarei lá em Cacoal em alguns dias e eu estarei visitando lá o museu indígena, né? Nós temos aqui em Rondônia várias etnias indígenas e eles buscam preservar seus materiais, né, aquilo que eles produzem lá na sua comunidade, que nós falamos, né, sempre falamos das produções indígenas, que é arte indígena, como as panelas, né, de barro, os utensílios, artesanato, tudo isso, nós podemos dizer que é arte indígena. E eles têm lá muitos materiais, né, ali feito pelos seus ancestrais. Então, tem um museu indígena em Cacoal e eu vou estar visitando. Então, queridos, ficamos então nesta aula, né, com a abordagem aí da arte rupestre brasileira. Lembra, 2 tipos, geométrico e naturalista, né? Também desenhos feitos em pedras ali, no qual eles furam, né, cavam ali, faz ali um tipo de registro de desenhos ali
né, com o material furando a pedra. Então, há vários tipos de materiais. Espero que vocês tenham compreendido e estaremos já logo fazendo, então, a revisão. Vamos para a revisão aí desta aula.